nós precisamos entender que existe um tempo pontual para a igreja brasileira nesses dias. Por isso eu estou com essa bandeira aqui, irmão. Não é para fazer cena, não é para ficar bonito na filmagem. É porque eu tenho orado dia e noite pelo Brasil. Porque eu acredito, querido, que o gigante adormecido, o Brasil, ele vai levantar. Eu acredito que ele vai levantar, eu acredito nisso. Oh Deus, eu acredito nisso. Sabe, até o ano passado nós fomos cercados de profecias de morte, de derrota, de fracasso, de profecias que apontavam para nós que o Brasil estava no fundo do poço. Mas 2016 começa, irmãos, com a profecia de que a igreja brasileira começa a acordar e a se posicionar, de que a igreja brasileira começa a tomar um novo rumo para um tempo de restauração. E é por isso que eu trouxe essa palavra para vocês, uma palavra que é de ensino, uma palavra que é histórica, mas que é altamente aplicável. E nós vamos terminar, eu quero que você abra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Esse texto tem norteado nossas reuniões desde o final do ano passado. Diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Aqui fala de 4 pontos: humilhar, orar, me buscar e se arrepender. Eu quero dizer para você, irmãos, que em algumas versões esse 4º ponto é converter dos seus maus caminhos. Mas esse texto original é arrepender. Mas na verdade nós vamos chegar no mesmo lugar. Quando você está indo de Araguari para Uberlândia e você decide voltar, isso é conversão. Eu estou indo para Uberlândia, mas eu esqueci alguma coisa, eu preciso voltar para Araguari. Mas para voltar para Araguari, eu preciso de um acesso, eu preciso de um retorno. Isso é conversão. Eu não vou vir na contramão chocando com os carros. Se eu estou indo para Uberlândia e decido que eu preciso voltar urgentemente para Araguari, eu decidi, mas eu preciso de um retorno, eu preciso de um acesso. Sabe o que nós estamos vivendo no Brasil? Nós estamos vivendo o tempo que nós estamos indo para Uberlândia, e nós já decidimos que precisamos voltar, e nós já decidimos que precisamos voltar, nós já entendemos que precisamos voltar, mas não encontramos o acesso, não encontramos o retorno. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil pontuado, que nós aprendemos a orar, aprendemos a buscar a Deus, aprendemos a nos humilhar, mas a chave é arrependimento. Meu Deus, a chave é arrependimento. Nós aprendemos a orar, aprendemos a buscar, aprendemos a nos humilhar. Por quê? Porque a humilhação é um atributo da alma, mas o arrependimento é um atributo do Espírito. Sabe o que nós precisamos entender? Que a gente se humilha com uma manifestação externa. Eu venho aqui, eu me jogo no chão. O que os sacerdotes faziam lá? Rasgavam suas vestes, amontoavam cinza na cabeça. Isso é humilhação, é uma manifestação externa. Nós já aprendemos a fazer isso. Mas o arrependimento é uma manifestação interna. Eu me humilho na alma, mas eu me arrependo no espírito. E a igreja brasileira nesse tempo precisa aprender a se arrepender. Nós estamos indo, então, nós já sabemos o que devemos saber, já sabemos como devemos fazer, já sabemos quando vamos fazer, mas não encontramos o acesso, o retorno, conversão do caminho. Nós precisamos converter o caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque continua esse texto dizendo assim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei sua terra. Agora escuta uma coisa comigo. Quando eu estou orando e buscando ao Senhor, Deus ouve do céu. Isso aqui é um processo. É apenas um versículo, mas tem todo um processo embutido. Quando eu estou orando, clamando e buscando, Deus ouve do céu. Quando eu me humilho, Deus perdoa os meus pecados. Por isso que nós temos uma igreja no Brasil que aprendeu a orar e Deus está ouvindo. Que aprendeu a se humilhar e ela está perdoada. Mas é quando nós nos arrependemos que Ele cura a nossa terra. Nós temos uma igreja brasileira doente. Uma igreja brasileira flagelada, machucada, porque ela já está orando há muito tempo, ela já está intercedendo, ela acessou lugares que antes não acessava. Ela está chorando, ela se humilhou, mas ela não está curada. E essa cura vem com arrependimento. Essa cura vem com arrependimento. Nós precisamos curar o Brasil, para que possamos deixar de ser uma igreja só perdoada e passar para ser uma igreja sarada, curada e restaurada em nossa identidade e no nosso propósito de sacerdócio real. Paraia que amanarabas cubierras. Aleluia. E o verso 15 diz assim: depois de tudo isso, então estarão abertos os meus olhos. É a primeira coisa que Deus fala. E atento os meus ouvidos. Sabe o que Deus está falando? Eu vou continuar com os ouvidos atentos, porque vocês não vão parar de orar. Eu vou continuar ouvindo vocês, mas antes disso, meus olhos estarão abertos para ver o seu novo caminhar. Meus olhos estarão abertos não só para ouvir, mas para ver que agora vocês são outra igreja. Para ver que agora vocês caminham de uma forma diferente. Para ver que o arrependimento trouxe cura, e cura traz mudança de ações. E sabe por que esse tempo é tão pontual, irmãos? Porque tudo isso aqui começa em 2 Crônicas 7:13. Que com um amigo aqui do meu filho espiritual, meu discípulo Gabriel, que me ajudou a entender algo nesse versículo. Diz a palavra assim, 2 Crônicas 7:13: se eu cerrar o céu sobre vós, de modo que não haja chuva. Irmãos, essa palavra é nossa. Essa palavra está nas Escrituras. Mas assim como foi para Israel, proporcionalmente ela é para o Brasil. Em 2014 nós passamos a pior seca da história. Os céus foram fechados sobre o Brasil. Não houve chuva, houve secas. E o povo, a igreja brasileira teve que orar para que viessem as chuvas, para que parassem os racionamentos, apagões, para que as represas voltassem a encher, as usinas pudessem produzir. E diz assim: mas se eu também ordenar os gafanhotos que consumam o fruto da terra. Quando uma produção é consumida por gafanhotos, está dizendo que uma economia foi abalada. 2015 nós passamos pela maior crise econômica que o Brasil já passou. Por um tempo de escassez, por um tempo de crise, por empresas quebrando, por pessoas sendo liberadas, sendo mandadas embora, por uma alta taxa de inflação, de desemprego. Mas diz assim também: e se eu enviar a peste sobre todo o meu povo. 2016 nós entramos na iminência, ameaçados por uma peste chamada Zika vírus, que nunca teve nada igual no Brasil, dengue e zika. Essa palavra é do Brasil, queridos. Numa sequência de anos, sabe o que quer dizer isso? Fechou-se um ciclo na nação brasileira, que o Senhor enviou a seca, que o Senhor enviou os gafanhotos que abalaram a economia, que o Senhor enviou a peste. E depois disso diz: mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Jesus.